Você sabia que quase 65% das crianças se relacionam com amigos imaginários antes dos 7 anos de idade? Na maioria das vezes, são apenas figuras inofensivas criadas pela mente infantil. Mas, e se esse amigo não for tão imaginário assim? Hoje eu vou te contar a história de Daniel, um garoto de apenas 6 anos que fez amizade com alguém, ou algo, que mudou sua vida e a de sua família para sempre. Tudo começou como qualquer outra história comum de infância. Daniel era um menino quieto, um pouco tímido, mas extremamente criativo. Seus pais, Carla e João, sempre o incentivaram a brincar e a explorar o mundo ao seu redor. Até que um dia, ele conhece seu novo amigo. No início, seus pais não deram muita importância. Afinal, muitas crianças criam amigos imaginários para escapar à solidão ou desenvolver sua imaginação. O nome do amigo? Sombra. Simples, direto e, para Daniel, extremamente real. Agora, aqui vai uma curiosidade intrigante. Psicólogos dizem que amigos imaginários geralmente têm características positivas, ajudando a criança a superar situações difíceis. Mas o amigo de Daniel, Sombra, era diferente. Conforme os dias foram passando, Daniel começou a falar mais sobre Sombra. Ele disse que Sombra gostava de brincar no escuro, principalmente no final da tarde, quando a luz do sol começava a desaparecer. Era nesse momento que Daniel ficava mais agitado, querendo sempre ficar sozinho em seu quarto. Seus pais, ainda sem preocupações, encontraram tudo normal, até que as coisas começaram a ficar estranhas. Um dia, Carla, a mãe de Daniel, ouviu barulhos vindos do quarto do filho. Quando entrou para checar, encontrou Daniel sentado no chão, conversando sozinho, rindo. Mas o que a deixou inquieta foi o que ele disse em seguida. Sombra disse que você não gosta dele, por isso ele fica bravo. Carla ficou parada, tentando não demonstrar medo. Ela disse o que Daniel queria dizer com aquilo, mas o menino apenas riu e voltou a brincar, como se nada tivesse acontecido. Carla ignorou o incidente, pensando que era apenas uma fase, mas logo ela percebeu que algo muito maior estava em jogo. Agora, aqui vai outra curiosidade. Estudos mostram que, em alguns casos raros, amigos imaginários podem se tornar mais presentes durante períodos de estresse ou mudanças na vida da criança. Mas Daniel não estava estressado. Não havia nada que justificasse essa mudança repentinamente, a não ser, é claro, a presença de Sombra. As semanas passaram, e Daniel começou a ficar mais recluso, menos comunicativo. Ele passou horas trancado no quarto, sempre com a desculpa de que estava brincando com Sombra. Seus pais começaram a ficar preocupados, especialmente quando Daniel começou a falar sobre coisas que Sombra lhe dizia, coisas que um garoto de 6 anos não deveria saber. Sombra disse que você tem medo do quarto escuro, é onde as coisas estranhas se escondem. As luzes da casa começaram a piscar durante a noite. Portas se fecharam sozinhas. E Daniel? Ele parecia se sentir cada vez mais confortável com essa presença. O ponto de ruptura aconteceu em uma noite chuvosa. Carla ouviu uma risada baixa vinda do quarto de Daniel, mas quando entrou, encontrou seu filho chorando. Ele olhou para ela e, com os olhos cheios de lágrimas, sussurrou: Sombra disse que ele quer te machucar. Foi nesse momento que Carla descobriu que o que estava apostando não era apenas fruto da imaginação de Daniel. Algo estava realmente errado. Mas a pergunta que a atormentava era: o que fazer? Amigos imaginários geralmente desaparecem à medida que a criança cresce. Mas e se essa presença não quiser ir embora? Será que, de alguma forma, Daniel tinha aberto uma porta para algo que seus pais não puderam ver? Algo que queria mais do que apenas uma amizade infantil? Carla e João tomaram a decisão de levar Daniel a um psicólogo. Mas o que ouviram durante a consulta os deixaram ainda mais perturbados. O psicólogo relatado que Daniel não apenas falou de Sombra como se fosse uma pessoa real, mas também descrevia características físicas e ações que não condiziam com a imaginação de uma criança. No final, a família se mudou da casa e Daniel, com o tempo, parou de falar sobre Sombra. Mas até hoje, Carla se pergunta se aquilo foi apenas a mente infantil brincando, ou se Sombra ainda está por aí, esperando por outro amigo.
Então, na próxima vez que ouvir uma criança falar sobre um amigo imaginário, lembre-se, nem todos eles são inofensivos. Alguns podem estar mais próximos do que imaginamos. Você já teve um amigo imaginário ou conhece alguém que teve? Conte pra gente nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias de arrepiar. Você sabia que, ao longo da história, os espelhos foram considerados portais para outras dimensões? Muitas culturas acreditavam que esses objetos podiam aprisionar almas, refletir sobre maldições e até conectar o mundo dos vivos com o dos mortos. Mas, e se eu te disser que até hoje, alguns espelhos carregam um passado sombrio e misterioso? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em um dos casos mais perturbadores envolvendo um espelho amaldiçoado. Desde tempos antigos, o espelho sempre teve um lugar especial no imaginário humano. Seja por sua capacidade de reflexão, a imagem perfeita de quem está na frente, ou pelo mistério de mostrar aquilo que não podemos ver a olho nu, ele sempre foi cercado por lendas e superstições. Civilizações como os egípcios e os gregos acreditavam que os espelhos podiam capturar uma parte da alma de quem se olhava neles. E essa crença perdurou por séculos, evoluindo em várias culturas ao redor do mundo. Mas entre todas as histórias, há uma em particular que desafia o ceticismo moderno. Trata-se de um espelho que, dizem, carrega uma maldição desde o século XIX. Uma maldição que teria causado a morte de várias pessoas e transformou o objeto em um dos artigos mais temidos por quem conhece sua história. Vamos descobrir mais sobre esse espelho sinistro. Tudo começou em uma mansão antiga, no interior da Inglaterra. Em 1845, uma família aristocrata recomendou um enorme espelho de cristal para decorar o salão principal da casa. O objeto, esculpido com perfeição e ornamentado com molduras douradas, era o símbolo máximo de luxo e riqueza. Mas o que ninguém sabia é que durante a produção, algo sombrio aconteceu. Segundo os relatos, um dos artesãos que trabalharam no espelho teria cometido suicídio logo após finalizar o trabalho. Algumas pessoas acreditaram que ele enlouqueceu após ver algo no reflexo. Depois desse incidente, a família proprietária do espelho começou a relatar acontecimentos estranhos na mansão. Ruídos inexplicáveis, sombras que apareciam no vidro sem que houvesse ninguém por perto, e o mais assustador de tudo, o reflexo de figuras que não pertenciam a este mundo. No início, os eventos estranhos eram discretos, simples de ignorar. Mas, com o passar do tempo, eles se tornaram impossíveis de serem descartados como coincidências. Um dos membros da família, o jovem Edward, que tinha o hábito de passar horas admirando seu próprio reflexo, foi encontrado morto em frente ao espelho. Uma causa? Desconhecida. Mas o que os relatos afirmam é que seu rosto tinha uma expressão de puro terror, como se tivesse visto algo indescritível antes de morrer. Após a morte de Edward, outros incidentes ocorreram com mais frequência. Criados que trabalharam na mansão diziam ouvir sugestões quando limpavam o espelho. Algumas pessoas até alegavam sentir uma onda fria ao passar pelo objeto, como se fossem observadas por olhos invisíveis. As histórias se espalharam e, com o tempo, a fama do espelho amaldiçoado se consolidou. Uma família aristocrata, atormentada pelos acontecimentos estranhos, decidiu vender a mansão anos depois. No entanto, a maldição do espelho parecia acompanhar seus novos donos. Nos registros da época, constatou-se que todos que passaram pelo espelho posteriormente tiveram mortes trágicas ou foram assombrados por visões perturbadoras. Em um dos relatos mais chocantes, um antiquário que adquiriu o espelho para sua loja foi encontrado morto em seu depósito, com o espelho intacto ao seu lado. Assim como Edward, seu rosto mostrava uma expressão de pavor indescritível. Ao longo dos anos, o espelho passou de mão em mão, sempre carregando consigo uma sequência de tragédias. Até que, misteriosamente, ele desapareceu no início do século XX. Algumas pessoas acreditam que ele foi destruído para acabar com a maldição, enquanto outras defendem que ele ainda está em algum lugar, aguardando o próximo desavisado que o descobrirá.
A história desse espelho amaldiçoado é apenas uma entre muitas que envolvem esses objetos comuns no nosso dia a dia. Mas o que faz o espelho ser tão associado ao sobrenatural? Bem, muitas culturas têm superstições sobre espelhos. Por exemplo, na China antiga, acreditava-se que os espelhos podiam afastar os maus espíritos. Eles eram suspensos na entrada das casas para refletir e repelir qualquer entidade maligna que tentasse entrar. Já na cultura ocidental, quebrar um espelho é considerado um prenúncio de 7 anos de azar. Uma crença que perdura até os dias de hoje. Outro fato curioso. Em velórios, era comum cobrir os espelhos com panos, pois acreditava-se que a alma do falecido poderia ficar presa no reflexo. E se você já ouviu falar da brincadeira Bloody Mary, sabe que há uma crença popular de que evocar espíritos através de um espelho pode trazer consequências negativas. Voltando ao espelho amaldiçoado, se ele ainda existe, seu paradeiro é um dos maiores mistérios do ocultismo. Muitos pesquisadores paranormais afirmam que ele poderia ser guardado em coleções particulares, longe dos olhos do público. E talvez seja melhor assim. Afinal, quem iria querer correr o risco de ter um espelho com uma história tão macabra em casa? Mas há quem diga que, eventualmente, ele pode aparecer novamente em um leilão ou numa loja de antiguidades, esperando por alguém que, sem saber, vá para casa mais do que apenas um objeto decorativo. Os espelhos sempre foram, e talvez sempre serão, um símbolo de mistério e fascinação. Refletem nossa imagem, mas quem pode dizer o que mais eles escondem? A história do espelho amaldiçoado é apenas uma lembrança de que, às vezes, o reflexo pode mostrar mais do que nossos olhos são capazes de ver. Então, da próxima vez que você olhar para o espelho, talvez seja melhor desviar o olhar rapidamente. Nunca se sabe o que pode estar te observando de volta. Você já se disse se aquele brinquedo antigo, esquecido em um canto da casa, poderia ter um passado sombrio? Hoje vamos contar uma história que parece simples à primeira vista. A história de uma boneca. Mas essa não é uma boneca qualquer. Esta boneca pertence à vizinha. E ela carrega uma história que você não vai acreditar. Bonecas sempre fizeram parte do imaginário infantil. São brinquedos inofensivos, símbolos de inocência. Mas ao longo da história, algumas bonecas ganharam prêmios de não serem tão amigáveis assim. De Annabelle, famosa por inspirar filmes de terror, até casos menos conhecidos de bonecas possuídas ao redor do mundo. Esses objetos muitas vezes se tornam o centro de histórias assustadoras. Hoje, vamos mergulhar em uma dessas histórias, que se passa em um pequeno bairro de uma cidade tranquila, onde uma boneca comum aparentemente se tornou o epicentro de uma série de eventos inexplicáveis. Tudo começou quando a família de Clara, uma senhora que morava sozinha, se mudou para o bairro. Clara sempre foi uma mulher reservada, mas simpática com seus vizinhos. Ela tinha uma grande coleção de bonecas, acumuladas ao longo dos anos, e gostava de exibi-las na janela de sua casa. Entre elas, uma boneca em particular chamava a atenção de todos. Ela era uma boneca de porcelana antiga, com um vestido vermelho de renda e cabelos loiros, muito bem cuidada, diferente das outras que são inconvenientes, desgastadas pelo tempo. As crianças do bairro costumavam brincar perto da casa de Clara, sempre comentando sobre uma boneca. A princípio, nada parecia fora do comum, mas algumas semanas depois de sua chegada, os vizinhos vieram a notar algo estranho. Tudo começou com pequenos rumores. Uma vizinha, Dona Joana, jurou ter visto uma boneca se movendo de lugar, como se tivesse sido posicionada diferente da noite para o dia. No início, ninguém acreditou. Era só uma boneca na final. Porém, as histórias começaram a aumentar. As crianças que passavam pela casa de Clara começaram a se relacionar com o que uma boneca observava. Alguns até diziam ouvir sugestões, embora a rua estivesse completamente silenciosa. Ao contar isso aos pais, muitos imaginaram que era apenas imaginação fértil das crianças. Até que outros vizinhos estiveram a relatar experiências estranhas também. Enquanto as histórias sobre a boneca ganhavam força, algo estranho começou a acontecer com Clara. Os vizinhos, que antes viam frequentemente no jardim, passaram a notar que ela mal saiu de casa. Quando alguém tentava visitá-la ou bater na porta, Clara não atendia.
Ela se isolou completamente e isso começou a preocupar as pessoas ao redor. Porém, algo ainda mais perturbador foi notado. Em algumas noites, as luzes da casa de Clara piscavam de forma irregular. E em uma noite particularmente sombria, uma das vizinhas afirmou ter visto pela janela Clara falando sozinha, ou talvez conversando com uma boneca. A visão foi tão perturbadora que ela relatou isso a outros vizinhos e todos se perguntaram o que realmente estava acontecendo naquela casa. A partir desse ponto, os acontecimentos estranhos se tornaram mais frequentes. Objetos dentro das casas dos vizinhos começaram a desaparecer e reaparecer em locais inusitados. As luzes piscavam não só na casa de Clara, mas nas casas próximas também. Algumas pessoas dizem ouvir risadas infantis em plena madrugada, sempre recebidas da direção da casa da senhora. Um dos relatos mais assustadores foi o de um casal que, ao passar pela rua tarde da noite, viu uma boneca sentada no parapeito da janela de Clara, mas com os olhos brilhando em um tom vermelho. Eles correram para casa, sem coragem de olhar para trás. A partir daí, o bairro começou a ficar inquieto. Os vizinhos finalmente decidiram que algo precisava ser feito. Um grupo foi até a casa de Clara, afirmou o sentido do que estava acontecendo. Eles bateram na porta várias vezes, até que finalmente ela foi aberta. Não por Clara, mas por um som suave vindo do interior da casa. Ao entrar, eles encontraram a senhora sentada em sua cadeira de balanço, com a boneca no colo, murmurando palavras incoerentes. Um dos vizinhos, ao observar a boneca mais de perto, notou algo ainda mais perturbador. Os olhos da boneca acompanham seus movimentos, e uma sensação opressiva tomou contato com o ambiente. Eles queriam falar com Clara, mas ela apenas repetia que a boneca precisa ficar com ela. Preocupados com a saúde mental de Clara, chamaram um médico que se apresentou na casa. E então, algo inesperado aconteceu. Quando Clara foi internada, a boneca foi deixada em casa, sozinha. Nos dias seguintes, o bairro ficou em alerta. Todos queriam saber o que aconteceria com a boneca, agora que Clara não estava mais ali. No entanto, algo estranho aconteceu. Uma boneca desaparecida. Ninguém foi removido da casa e todos se perguntaram quem poderia tê-la levado. Alguns acreditam de alguma forma a boneca voltou para onde alcançamos, talvez levando consigo a maldição. Outros, mais céticos, pensam que algum curioso a pegou sem pensar nas consequências. Essa história nos faz refletir sobre o quanto aparentemente inofensivo, como uma boneca, pode carregar um passado obscuro. A boneca da vizinha, que começou como um brinquedo encantador na janela, tornou-se o centro de uma série de acontecimentos sobrenaturais e inexplicáveis. Embora a boneca tenha desaparecido, a lenda continua a rondar o bairro. Será que ela está em algum lugar, aguardando para causar mais medo e confusão? Ou será que tudo isso não passa de encomenda? De qualquer forma, na próxima vez que você passar por uma casa antiga com bonecas na janela, talvez seja melhor não parar para observar. Existem muitos relatos de hotéis que prometem uma experiência única. Desde os luxuosos resorts em ilhas tropicais até os pequenos e acolhedores refúgios de montanha, sempre há algo mágico sobre escapar para um lugar novo e desconhecido. Mas e se essa ideia de escape perfeito não for exatamente o que parece? O Hotel dos Sonhos é o nome dado a um hotel aparentemente perfeito que surgiu no cenário turístico em uma pequena cidade do interior. O local foi descrito como um paraíso, um edifício de arquitetura impecável, com um serviço gentil, paisagens de tirar o fôlego e tudo o que alguém poderia desejar para uma experiência inesquecível. Mas algo estava muito errado com esse hotel. Algo que muitos hóspedes descobriram apenas quando era tarde demais. Quando o hotel foi inaugurado, há cerca de 10 anos, ele rapidamente se tornou o destino dos sonhos para viajantes de todo o mundo. Oferece tudo o que qualquer turista poderia querer. Uma vista deslumbrante, quartos luxuosos, um serviço impecável e uma aura de tranquilidade que parecia irreal. As pessoas começaram a relatar experiências quase mágicas. Elas se sentiram mais descansadas, mais felizes e até com uma energia renovada após sua estadia.
Mas à medida que mais visitantes chegavam, surgiram pequenas estranhezas. Alguns hóspedes notaram que, apesar de todas as comodidades e conforto, nunca conseguiram se sentir totalmente descansados. Outros chegaram a relatar sonhos vívidos e perturbadores durante a noite. Eram sonhos que compensavam reais demais. Sonhos que ficaram com eles, mesmo depois de acordados. O que começou como um pequeno desconforto logo se transformou em algo mais sinistro. Os relatos vieram a ficar mais consistentes. Os hóspedes relatavam ter sonhos estranhos e até aterrorizantes durante suas estadias. Algumas pessoas falaram de ver figuras sombrias, outras disseram que ouviram sugestões em seus quartos. E o mais estranho de tudo, alguns desses hóspedes afirmaram que os sonhos estavam conectados de alguma forma. Por exemplo, um casal que se hospedou no hotel teve um pesadelo. Ambos viram o mesmo homem desconhecido em seus sonhos, em cenários diferentes, mas com o mesmo rosto. Curiosamente, esse homem nunca apareceu nas fotos tiradas no hotel e não havia nenhum registro dele em nenhum outro lugar. Havia também quem sentia uma sensação de déjà vu, como se já tivesse estado naquele lugar antes, em outra vida, em outro tempo. Era como se o hotel fosse mais do que um simples edifício, mas um espaço onde as linhas entre o sonho e a realidade começavam a se borrar. Eventualmente, um grupo de visitantes resolveu investigar mais a fundo o que estava acontecendo. Eles começaram a questionar os funcionários do hotel, mas as respostas sempre eram vagas ou evasivas. Alguns trabalhadores tiveram histórias conflitantes sobre a história do hotel, enquanto outros evitaram o assunto, como se algo estivesse escondido. Numa noite, um dos hóspedes, após uma conversa com um dos empregados, conseguiu descobrir algo perturbador. O hotel foi construído sobre um antigo local de retiro espiritual, onde rituais misteriosos foram realizados há séculos. Acreditava-se que, durante esses rituais, os participantes tentavam acessar uma espécie de plano espiritual através dos sonhos. O que ninguém sabia, no entanto, é que havia algo dado errado. Ao construir o hotel nesse local, o que antes era uma prática controlada se transformou em um acidente, misturando as energias dos sonhos com a realidade de uma maneira imprevisível e perigosa. Com o tempo, o hotel foi se tornando cada vez mais popular, mas também mais estranho. Embora não houvesse registros oficiais, rumores de desaparecimento começaram a surgir. As pessoas se hospedaram no hotel e simplesmente nunca mais saíram. Havia quem dissesse que eles desapareceram durante a noite e ninguém sabia onde tinham ido. Outras testemunhas afirmaram ter visto os hóspedes nas manhãs seguintes, mas seus olhos estavam vazios, como se tivessem perdido algo de si mesmos. A administração do hotel, quando confrontada, sempre explicava as coisas com desculpas racionais, dizendo que os hóspedes faziam festa para outros destinos ou, em alguns casos, se retirado para momentos de reflexão. Após anos de desconforto crescente e rumores, a cidade finalmente decidiu fechar o hotel. As histórias de hóspedes desaparecidos, sonhos aterrorizantes e figuras misteriosas rondando o lugar não poderiam mais ser ignoradas. Mas mesmo após o fechamento, o Hotel dos Sonhos continua sendo um mistério. Muitos acreditam que de alguma forma ele ainda existe, mas em outra dimensão, esperando que alguém se aventure por seus corredores e, quem sabe, se perca para sempre entre os sonhos e a realidade. Às vezes, o lugar dos nossos sonhos pode se tornar o nosso maior pesadelo. O Hotel dos Sonhos nos lembra de que nem tudo o que parece perfeito é realmente o que queremos. Pode ser que o paraíso dos nossos desejos se esconda algo mais sombrio, algo que está esperando para nos engolir em um sonho do qual nunca conseguiremos acordar. E você? O que faria se tivesse a chance de se hospedar em um lugar perfeito, mas que fosse um pouco demais? Deixe sua opinião nos comentários. Você já ouviu falar sobre casas que parecem estar abandonadas, mas tem algo estranho nelas? Imagine estar caminhando por uma estrada deserta e dar de cara com uma dessas casas. O que você faria? Continuaria andando ou entraria? Hoje vamos explorar a intrigante história da Casa do Andarilho, um lugar que tem sido cenário de acontecimentos inexplicáveis e assustadores por décadas. Prepare-se,
porque essa história vai mexer com a sua curiosidade e talvez até com a sua coragem. No interior de uma pequena cidade esquecida, há uma casa que todos conhecem, mas poucos se atrevem a se aproximar. A Casa do Andarilho ganhou esse nome por causa das inúmeras pessoas que, ao passar por lá, desapareceram misteriosamente. De longe, parece apenas mais uma construção abandonada entre tantas, mas aqueles que ousaram entrar afirmam ter experimentado algo muito além do natural. O que começou como um simples abrigo para viajantes, logo se tornou um ponto de lendas e relatos sobrenaturais, que intrigam moradores locais e visitantes até hoje. Hoje vamos mergulhar nessa história envolvente e misteriosa, descobrindo quem foi o tal Andarilho, por que a casa ficou famosa e o que realmente aconteceu com quem cruzou o seu caminho. A história começa no início do século XX, quando um homem solitário, conhecido apenas como o Andarilho, vagava pelas estradas daquela região. Ele era um viajante que relatou ter conhecido com alguém, mas todos o conheciam de vista. Cansado de sua vida, ele decidiu parar em uma pequena comunidade rural e construir uma casa à beira de uma estrada pouco movimentada. A casa era simples, de madeira, e ficava isolada, cercada por uma vasta extensão de floresta. No entanto, logo após a sua construção, o homem desapareceu misteriosamente. Algumas pessoas acreditam que ele simplesmente voltou à vida de viajante, enquanto outras têm versões mais sombrias para o seu sumiço. O que ninguém sabe ao certo é o que aconteceu com o Andarilho. Mas a casa dele contínuo, lá, vazio, como um marco de algo que ninguém conseguiu explicar completamente. Com o passar do tempo, a casa passou a ser usada como abrigo por outros viajantes que precisavam de um lugar para passar a noite. Era comum naquela época que os extras oferecessem abrigo para quem cruzava longas estradas sem recursos. Mas então começou algo a acontecer. As pessoas que entravam em casa simplesmente desapareciam. No começo, eram casos esporádicos, e as pessoas atribuíam isso ao fato de serem andarilhos solitários, sem laços familiares. Porém, a frequência desses desaparecimentos aumentou, e logo a cidade próxima começou a notar. Grupos de busca foram organizados, mas ninguém conseguiu encontrar vestígios dos desaparecidos. E o mais estranho era que aqueles que passavam a noite em casa e conseguiam sair relatavam eventos muito estranhos. Sons de passos pela casa, portas que se fechavam em sigilo e uma constante sensação de estar sendo observado. Os relatos variavam, mas todos tinham um ponto em comum. Ao cair da noite, o ambiente era insuportavelmente pesado. Com o aumento dos desaparecimentos e a natureza bizarra dos eventos dentro da casa, surgiram várias teorias. Algumas pessoas acreditavam que o Andarilho, que desaparecera sem deixar vestígios, ainda habitava o local de alguma forma, como uma espécie de espírito vingativo. Outros acharam que a casa, por estar tão isolada, tinha se tornado um ponto de encontro de forças sobrenaturais. Um aspecto curioso da lenda é que muitos acreditam que o Andarilho fez um pacto antes de desaparecer e que sua casa estava ligada a esse acordo sombrio. Os moradores da cidade passaram a evitar o local a todo custo. Ninguém mais se aproximava de casa e ela acabou se tornando um ponto temido, com o tempo corroendo sua estrutura, enquanto as histórias em torno dela só aumentavam. Alguns diziam que à noite podiam ver luzes piscando nas janelas, mesmo sem eletricidade no local. Outros juravam ouvir vozes vindas do interior, chamando por ajuda. Algumas décadas após os primeiros desaparecimentos, a história da casa atraiu pessoas de fora, especialmente aquelas relacionadas ao paranormal. Um grupo de pesquisadores decidiu explorar o lugar em busca de respostas. Eles queriam documentar o que acontecia na casa e entender por que tantas pessoas tinham sumido ali. No entanto, essa foi uma das tentativas mais desastrosas. Durante a primeira noite, o grupo ouviu barulhos inexplicáveis, batidas nas paredes, passos no andar de cima e até murmúrios baixos. Um dos membros do grupo, que estava dormindo em um dos quartos, sumiu no meio da noite sem deixar rastros. Apesar das câmeras e equipamentos de gravação, nada foi capturado além da estática, e o grupo saiu de casa aterrorizado. Esse incidente só serviu para aumentar ainda mais o mistério e o medo em torno da casa do Andarilho. O grupo nunca mais voltou ao local
E os poucos dados encontrados não foram suficientes para explicar o que aconteceu naquela noite. Com o passar dos anos, a casa do andarilho continuou a atrair curiosos, e as teorias sobre o que realmente aconteceu ali se multiplicaram. Alguns acreditam que a casa é um ponto de convergência de energia sobrenatural, um portal para outra dimensão, ou talvez um lugar onde o tempo e o espaço se comportam de maneira diferente. Outros sugerem que o espírito do andarilho, de alguma forma, prende as pessoas ali, fazendo com que elas nunca saiam. Há ainda uma teoria que fala sobre um ciclo de acontecimentos. A cada certo número de anos, a casa chama alguém de volta, como se estivesse em busca de novas almas para satisfazer algum tipo de fome sobrenatural. Quem passa por lá nos dias certos, corre o risco de ser a próxima vítima dessa casa aparentemente comum, mas cheia de segredos sombrios. Hoje, a casa permanece de pé, mas em ruínas. A maioria das pessoas evita o local, e ele é considerado amaldiçoado pela comunidade ao redor. Alguns caçadores de mistérios ainda visitam o lugar na tentativa de desvendar o que realmente acontece lá, mas a maioria das investigações termina com resultados inconclusivos. O que há de concreto é o fato de que ninguém consegue explicar o que aconteceu com os muitos desaparecidos. A casa se mantém como um símbolo de mistério e medo, e as histórias ao redor dela só continuam a crescer, à medida que mais pessoas contam suas experiências assustadoras no local. Seria a casa do andarilho apenas uma construção antiga com uma história de azar, ou há algo realmente sinistro escondido em seus corredores? A casa do andarilho é, sem dúvida, um dos maiores mistérios paranormais já documentados. Se você um dia se encontrar caminhando por uma estrada isolada e ver uma casa aparentemente abandonada ao longo, pense 2 vezes antes de se aproximar. Às vezes, o abrigo que parece seguro pode ser o começo de um pesadelo, do qual você nunca conseguirá acordar. Afinal, a casa ainda está lá, esperando, talvez por você.